nós falando de volta no oferecimento de Ana Pegova Florianópolis, tecnologia de resultados para a sua pele. Conosco aqui, né, somando também, a Maria de Lourdes nos deixou, depois a gente vai enfatizar mais a questão da campanha amanhã, mas agora conosco a doutora Imaruí Costa, também oncopediatra. Tudo bem, Imaruí? Tudo já? Estava acompanhando o nosso primeiro bloco? Sim, sim. Né? E assim, a gente vai entrando bem nas questões agora clínicas. A doutora Ana Paula já comentou a respeito de alguns sintomas, a Fernanda já falou sobre aquela questão emocional quando a criança ou a família recebe o impacto, né, de uma notícia assim. Mas hoje dá para conviver com câncer pensando num tratamento quando se fala em crianças? Então, a gente é uma meio cura, difícil, assim, a gente difícil de falar porque a gente convive diariamente com isso. E para nós não é uma coisa assim muito tão fácil, né? Assim, mas não é tão chocante quanto a palavra em si acaba aparecendo, né? De como a doutora Ana Paula tinha falado antes, de câncer, que é uma coisa que assusta. Mas hoje em dia a gente, principalmente em criança, como a gente vê uma resposta a tratamento muito boa em relação ao que se tinha no passado, esse valor que a doutora Ana Paula tinha falado de 70% de chance de sobrevida livre de doença, não é uma coisa mais que assusta tanto, mas que a gente vê, para a gente a convivência diária é um pouco difícil, né? A gente convive com o sofrimento, mas a gente vê a esperança de resposta a esse tratamento, né? Que bacana, daí isso dá ânimo para seguir adiante, para voltar para o consultório, para o quarto, para fazer o dia a dia de uma forma leve, mesmo sabendo que a situação é bem, às vezes, comprometedora, né? Porque assim, ó, o câncer em si, o que é o câncer, né, doutora Ana Paula? Como é que funcionam as nossas células? Todo mundo tem predisposição ao câncer? Não, na verdade o que acontece? Nós temos assim, nosso corpo é uma máquina perfeita, né? E a nossa célula tem diversos controladores de ciclo celular, que a gente fala. Eles vão controlar a reprodução daquela célula, a transformação daquela célula em um tecido. E quando aquela célula, porventura, tem algum defeito, eles também têm um sistema de controle para que aquela célula seja excluída do organismo sem causar nenhum dano. Quando naturalmente. Quando há algum problema nesses nossos guardiões genéticos, se desenvolve a neoplasia, que é um crescimento anormal de algum tecido, né? Seja ele tecido linfóide, seja ele qualquer tecido do nosso corpo, né? Porque assim, ó, quando a gente fala em câncer, aqui é minha listinha, né? Minha colinha. Quando a gente fala assim, por exemplo, não, a criança tem leucemia, que geralmente ele fala câncer e fala em leucemia, mas é uma lista, né? Tumores do sistema nervoso central, linfomas e assim vai. Existe alguma faixa etária para que realmente a gente diferencie um câncer de outro numa criança? Não são todos iguais, né? Cada caso é um caso. Não, na verdade, assim, nós temos os tipos de câncer predominantes, né? Então, se você, de modo geral, a leucemia é o câncer infantil mais prevalente. Mas, em algumas situações, dependendo da faixa etária, o tumor do sistema nervoso central, seguido pelo linfoma, são as 3 neoplasias mais frequentes na criança, né? A leucemia linfóide tem um pico de 3 a 4 anos de idade, de incidência maior. A leucemia mieloide aos 2 anos e se mantém assim. Então, assim, cada patologia tem a sua faixa etária predominante. E quando a gente pensa numa criança, no seu desenvolvimento, sendo que é uma criança, daqui a pouco se transforma num pré-adolescente, um jovenzinho, né, Fernanda? Como é que ela vai crescendo e convivendo com a doença, sabendo que ela está doente, ela precisa ser tratada? Pois é. O que acontece? Pro adolescente já é um pouco mais complicado conviver com a doença, né? Então, a questão hormonal? Porque o adolescente, ele já está numa fase de busca de autonomia, né? E, de repente, quando ele se vê, né, tendo que submeter aquele tratamento, ser hospitalizado, né? Ele perde essa autonomia, né? Então, às vezes, é muito comum ele fazer um quadro de depressão, né? Começar a adotar um comportamento de passividade, de apatia, sabe? Que é como se, perdi o domínio sobre a minha vida, sabe? Também, sabe? Vou entregar, assim, sabe? Mesmo fazendo tratamento, mas deixa eu entregar. Assim, então até o nosso trabalho com o adolescente é tentar fazer com que ele resgate a autoria da vida dele, sabe? Participe do tratamento de uma maneira mais ativa, participe de certas decisões, né, que ele pode participar. A partir de que momento ele é ouvido?
a partir de que momento ele é ouvido. Olha, desde ele pode... Porque os bebês, como você comentou, são mais, né, até o processo, depois criança ainda não tem a diferença, né, não sabe a diferença entre doença, o que é o câncer, mas aí chega uma hora que eles já vão dar palpite, né? Claro. Não, eles podem participar em diversas partes do tratamento. Por exemplo, na parte da alimentação, né? A nutrição entra em contato com eles, conversa com eles para ver o que eles gostariam mais de comer, né? Que mais? Na parte das punções, né? Eles podem escolher, às vezes, o local que eles querem ser puncionados, porque às vezes uma veia já está meio dolorida. Aí eles falam, não, por favor, será que dá para puncionar aqui? E os adolescentes também, eles gostam muito de saber o que está sendo feito com eles, né? Então, assim, por que eu estou recebendo esse remédio? Para que é isso? Para que é aquilo? Então, é importante explicar para eles, tá? Até para eles se sentirem com certo controle da situação. Assim, são importantes, né? Porque imagino que os pais estão em cima, né? Sim. E a gente vê, o que a gente vê, isso que a Fernanda estava falando, é que pra gente, é muito mais fácil lidar com o tratamento da criança menor, porque os pais estando cientes do tratamento. A gente sempre conversa com a criança. Se faz necessário, um tratamento necessário, tem que ser. A gente sempre, apesar da idade e eles terem menos compreensão do que é o câncer em si, é sempre conversado com a família e de uma forma mais direcionada para a criança, conversado sobre o porquê que ela está ali. Porque mesmo os pequenos, se a gente não diz que é importante e que ele está doente, que ele precisa fazer um tratamento, eles acabam se negando a fazer e isso atrapalha todo o tratamento. Porque eles se negam mesmo, não fazem exame, não tomam injeção, não tomam remédio. Então, o que a gente tem visto é muita aceitação por causa disso. A gente pegou por padrão de sempre explicar para os pais, lógico, separado da gravidade do que é a doença, e para as crianças explicar mesmo que a doença, o nome da doença que eles têm, todas as crianças sabem o que eles têm, então a gente conversa, lógico, com um linguajar próprio para a criança, né? Mas a gente vê só que a criança entende que é uma doença, não entende a gravidade dela em si. E os adolescentes, isso que a Fernanda estava falando, eles já entendem, já têm esse pré-conceito que a maioria da população tem em relação a câncer. Então, eles já têm uma dificuldade de saber que tem um tipo de câncer e mais isso, que eles não são eles que controlam o tratamento deles. Quem controla somos nós e os pais que, independente deles quererem ou não, levam eles ao tratamento. Então, a gente precisa ter mais tato para lidar com os adolescentes do que com as crianças menores, né? Essa fase aí da pré-adolescência é a fase, por exemplo, com o cabelo caiu todo. Ai, meu Deus, né? Olha a minha estética, meu visual, né? Como é complicado isso, né, Fernanda? Isso é um conflito muito grande para os adolescentes, né? Para os pré-adolescentes. Nós só ali com o tênis da hora, com a roupa da hora, e o cabelo caiu. Não, imagina, o adolescente ele tem um senso crítico enorme, né? E eles, às vezes, eles acabam escolhendo determinados grupos, né? Para a rede social, né? E daí, de repente, eles se veem tendo que submeter esse tratamento e sabendo que vão perder o cabelo, né? Então, assim, muitas vezes é complicado porque eles tendem a se isolar, a ficar mais solitários, aí que é o perigo deles fazerem um quadro de depressão, né? Mas nessa hora, o que os pais fazem? Os pais buscam ajuda em vocês, abrem mão, porque daí começa também os atritos, né? Aquela eles pedem ajuda. Argumentação de um bate-boca, né? Em geral, eles pedem ajuda. Eles pedem ajuda. Se a adolescência já é uma fase complicada em termos hormonais, né? Sim, que é natural, imagina com um diagnóstico fechado de câncer, né? Fala, doutora Ana Paula. Então, na verdade, o que acontece, assim, no início até fica mais difícil lidar com a criança ou com o adolescente, mas o contato que a gente tem diariamente, eles estão começando a nos conhecer e a confiar na gente. E aí, na medida que a gente sempre fala a verdade para eles, sempre diz a verdade para eles, eles acabam vendo, não, realmente eles estão do meu lado. E aí as coisas vão se desenvolvendo de uma maneira mais suave, assim. No começo o impacto da doença é muito grande, acaba desorganizando toda a família, mas depois eles vão aos poucos se adaptando. Os menores, eles tiram de letra, como eu falo assim. É tudo uma brincadeira. Eles são muito fortes, muito fortes. Os adolescentes têm a questão da estética aí, mas eu acho assim que eles acabam, no final das contas, aprendendo a confiar.
Não, e confiança é tudo, né? Imagina, em 400 consultas por mês, que é feito via ambulatório. Geralmente, quantas pessoas dessas 400 consultas acabam fazendo um tratamento? Tem uma estatística? Todas. No ambulatório de oncologia, ele é, como a Imari falou, é um ambulatório já direcionado, né? Triado. Então, toda criança que está em acompanhamento com a gente, ela ou está em investigação diagnóstica, estadiando, né, e vai ser tratada. Já foi encaminhada. Já foi encaminhada ou ela está em tratamento. Na verdade, é um ambulatório que, em raríssimas vezes, pega uma criança que, porventura, chega lá e no diagnóstico não é câncer, né? Vou fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa, a gente vai tomar uma aguinha, tá? A gente vai continuar com o nosso programa a respeito desse assunto no 4º bloco. Porque no próximo bloco você vai acompanhar o nosso banho de forma toda segunda-feira aqui para você realmente se movimentar e cuidar um pouco mais da sua saúde. Certinho? Hoje a gente vai falar sobre corrida, se eu não me engano, é bem isso. Uma pausa e a gente já volta, tá bom? Não sai daí.